versículo do 11 ao 16. Acharam? Posso ler? Vou esperar mais um pouco. Posso ler, né? Beleza, ele diz assim: portanto, lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperanças e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez. E destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Amém? A gente vai ler só até aqui. Esse texto ele fala, na verdade, de unidade, né? A unidade em Cristo. Paulo está falando para os Efésios sobre a conversão, sobre a nova vida em Cristo, tanto que a primeira parte do capítulo 2, né, do 1 até o 10, ele fala, o tema é, na verdade, esse, né, a nova vida em Cristo, e ele faz analogia da morte, né, antes estávamos mortos, agora estamos vivos nele, que Jesus se autodenomina, né, como a vida, né, caminho, a verdade e a vida. Então, antes de Jesus, a gente meio que não vive, né, a gente não tem vida antes de Jesus, e não tem vida sem Jesus, né. A vida ela só existe nele, ele que dá sentido a tudo e a todos. E Paulo está falando do contexto do, do povo, né, de quem era israelita e quem era gentil. Gentil, para vocês que não sabem, é o que hoje a gente chama de pessoas do mundo, né? Pessoas desviadas, pessoas que não são do nosso povo, da nossa comunidade, né? E na época as pessoas chamavam gentil todo mundo que não era judeu, né? Todo mundo que não era do povo chamado, que não era circuncidado e tudo mais. E com Cristo, a circuncisão, que antigamente era uma validação de que você era filho, né? Filho de Deus, que você fazia parte do reino, fazia parte da comunidade, ela deixou de fazer sentido, né? Porque tudo agora faz sentido em Cristo. E eu acho legal como Paulo encerra não capítulo, né? Ele encerra essa conclusão, que ele fala que Deus ele reconciliou tanto o israelita como o gentil em um homem só, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, ou seja, ele destruiu a separação, ele destruiu as diferenças, né? As diferenças elas existem ainda, mas não como algo ruptivo, não como algo de inimizade, né? De inimigos, mas sim uma coisa só. É por isso que o evangelho tem que ser espalhado para todo o mundo, né? Que todo mundo tem que ouvir o evangelho, né? Porque em todo lugar do mundo existem pessoas eleitas, salvas, né? Se você é mais calvinista, né? Você vai pensar assim. Se você não é calvinista, você vai pensar que em todo lugar tem alguém que deve ouvir o evangelho para ser salvo, né? Então, de certa forma, Paulo também está falando de pluralidade. Eu queria trazer um pouco para a nossa perspectiva. A gente está falando durante essa semana sobre isso, sobre exercitar e como pensar uma igreja que seja plural. E a gente está falando de vários sentidos de pluralidade, né? Que é o que a palavra significa. Plural no sentido de que existem pessoas diferentes, né? Existem pessoas que gostam de rock, outro gosta de samba, o outro torce para um time, outro torce para outro, um é casado, o outro é solteiro. Pluralidade também no sentido de localidade, cada um está em um local, uma cidade diferente. Pluralidade em todos os sentidos da coisa, porque não são essas diferenças que nos denominam, né? Que nos caracterizam se nós somos ou não pessoas
perfeitas ou que preenchem o status de que devemos ou não devemos estar em determinado lugar. É por isso que é um pouco que atrapalha a pregação do evangelho quando a gente olha para as pessoas e enxerga o pecado antes de enxergar o ser humano nela. Então, por exemplo, a gente olha para um cara alcoólatra, né, bêbado, enfim. A gente olha e, aquele cara ali é bêbado. Só que antes de existir um bêbado ali, existe um ser humano, né? Existe alguém que carece do amor de Deus, existe alguém que carece de ouvir o evangelho, né? Alguém que carece de ouvir a mensagem da cruz, né? A gente olha, por exemplo, um homossexual. A gente não olha a pessoa que está ali, a gente olha o pecado dele. E isso atrapalha a pregação do evangelho, porque Jesus ele não veio para ficar terceirizando ou ficar separando pessoas por pecado. Ele coloca todo mundo no mesmo pecado, né? Quando a mulher que seria apedrejada, ele fala que não tem pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, ele coloca o mesmo grau de igualdade à mentira. O cara que mente, ou o cara que é rude, o mesmo pecado de alguém que se prostitui. Porque é assim que acontece, é assim que de fato as coisas funcionam, né? Quando Jesus é questionado, qual é o momento qual é o momento que o adultério acontece, né? É quando eu me deito com a mulher, é quando eu paquero a mulher. Aí Jesus fala, cara, quando você olhou para a mulher e a desejou, você já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, não existe uma linha tênue, não existe uma permissividade. O pecado ele nasce, ele mora e ele brota do coração. Quando você executa, é porque já aconteceu há muito tempo. Né? Quando você executa é porque já passou pelo crivo do pensar, do calcular, né? E tudo mais. E aí eu quero voltar para o lance do que a gente está falando sobre a pluralidade, que Paulo quebra isso, né? Essa coisa de vamos parar de ficar separando se você é filho de Mohammed ou se você é filho de Abraão. Vamos parar de ficar separando quem é gentil, quem veio da Galileia, quem veio de Éfeso, quem veio de... Não vamos parar de separar, porque todos nós somos um em Cristo. Todos nós pertencemos agora ao mesmo corpo, apesar das nossas diferenças. E essa palavra que Paulo usa, inimizade, né, que Cristo ele veio para quebrar as inimizades, ela não foi usada à toa. Eu gosto muito desse contexto. Por quê? Porque o que acontece quando você tem inimizade com alguém, né? Quais são as características de uma inimizade? Para o contato, né? Para o respeito, para a empatia, né? Muitas coisas ali são rompidas numa inimizade, né? Quando você é amigo, você ama, você tolera, você ouve, você aconselha. E a inimizade é totalmente o oposto. E por que elas existem? Porque a gente olha primeiro para o estereótipo, para o externo, antes de olhar o ser humano que há por trás, né? Todos nós somos alvos do amor de Deus. Todos nós somos alvos da remissão do, do que Deus traz através da sua cruz. Então, essa forma de enxergar a igreja, e o Diógenes, né, e a Natanael que não pegaram a série toda, a gente está falando sobre a forma que nós enxergamos e pensamos e queremos uma igreja, né? A gente teve a primeira série chamado Centralidade em Cristo, né? Que a gente é uma igreja cristã, então a gente é uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro de nossas vidas. Então tudo passa pelo crivo de Jesus, né? A gente professa Jesus aqui. E o segundo ponto que a gente está trabalhando nessas séries é uma igreja plural. O que significa uma igreja plural? Que a gente não é uma igreja de um tipo de pessoa só e nem um tipo de pensamento só. A gente discorda de uma forma de pensar sobre várias coisas, mas isso não é o que nos define. O que nos define é o que nos une. Né? E o que nos une é o amor em Cristo e o amor pelos nossos irmãos. E aí Paulo fala isso no 14, né? Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, um muro de inimizade, né? Ou seja, esse externo, esse estereótipo, esse
amalga, digamos assim, ele não serve mais para quem está no corpo, ele não serve mais para quem faz parte do corpo, né? Porque quem faz parte do corpo agora entende que nós dependemos um do outro. Para que essa base esteja em pé, para que isso que se sustente, a gente precisa um do outro. É como o próprio Paulo fala, né? A gente chora com os que choram e a gente se alegra com os que se alegram. Eu não consigo mais ignorar a dor do vendedor, não consigo mais ignorar a dor do Bruni, porque a dor dele também é minha. Eu não consigo mais ignorar o riso do Diógenes, o riso da Natanael, porque o riso dele também é o meu. É por isso que não existe espaço no corpo de Cristo para inveja, para contenda, né, para inimizade, porque essas coisas separam o corpo. Essas coisas rompem com o corpo, essas coisas adoecem o corpo, né? E aí essas coisas a gente deve se manter distante. Amém?